Bom dia, igreja bonita, amada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade nessa manhã. Seja bem-vindo mais uma vez você aqui ao nosso estudo em Ezequiel capítulo 33. Já possa ir você em direção a esse texto. Deixe aberto, depois volte a sua atenção para a frente. Ezequiel, Idade de Cristo, capítulo 33. Bem, enquanto você acha, e se você já achou, eu me recordo das minhas aventuras como jovem, quando eu retornava, isso é bem jovem, tá, irmão? Quando eu voltava do shopping de Madureira, junto de um amigo, feliz, né, com meu salário ali, fiz algumas compras, e ali nós entramos no trem, na Supervia de Madureira, sentido a Juscelino, destino a Japeri. Depois de um tempinho, conversando, altas risadas, um bate-papo, curtindo ali, de repente a gente percebe que estava num caminho errado, ramal de Santa Cruz. Bem Rodrigo, né? E a gente, rapaz, passamos. Foi quando ali a gente decidiu ir um pouco mais à frente, não sei se a gente pediu orientação, e a gente parou em Bangu. Porque a gente sabia que em Bangu tinha um ônibus que dava a volta ao mundo. Quem sabe bem, quilômetro 32. Mas, enfim, retornamos, pegamos o caminho correto, voltamos para casa, seguros por Deus. Você com certeza já passou experiências assim, de pegar caminhos errados, de ir para lugares que você não queria ir, mas atendendo o desejo do seu coração, as inclinações do seu coração, você foi para bem longe. Deus tem alegria em nos trazer de volta aos seus caminhos. Deus nos convida a voltar aos seus caminhos. Ele tem alegria em nos dar vida. E recebemos vida por meio de Cristo somente. O contexto que nós temos do estudo de Ezequiel é agora sobre a cidade que caiu. É um grupo, um povo, aonde vê a sua cidade em ruína. A gente vê isso no versículo 21. Olhe para a sua Bíblia. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, o homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca, antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Essa é a realidade do povo. Essa é a realidade onde também o profeta agora, a partir daquilo que vimos, aponta para uma renovação de vida daqui para frente. Se você tem acompanhado as séries de Ezequiel e talvez tenha pensado, nossa, tá tenso, ouvir pesado, mas a graça de Deus e a renovação da vida daqui para frente, a mudança não ocorre de forma abrupta, de uma hora para outra, mas ela é gradual. À medida que eles reconhecem o julgamento divino do Senhor sobre a vida deles, enquanto Deus edifica uma construção sólida com o seu relacionamento para com o povo, sendo renovado, restaurado, duradouro, para sempre, de uma vida com Deus. Mais à frente a gente vai ler no capítulo 39, que não sei se vai ser eu pregando ou se é outro irmão nosso, mas eu não quero queimar cartucho aqui. Mas diz assim o Senhor: nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Nessa manhã olharemos então para o capítulo 33 de Ezequiel, e se você puder olhar para o versículo 11 comigo, olhe rapidamente, pois assim diz o Senhor: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Essa mensagem que nós temos é um apelo do próprio Deus, voltem, é uma ordem, é um imperativo aqui para cada um de nós. Voltem à casa de Israel. O tema dessa manhã tem como título: o que nos impede ao arrependimento genuíno? O que te impede de não viver um falso arrependimento, mas sim se debruçar diante de um arrependimento verdadeiro do seu coração? Dentro da teologia nós falamos de um arrependimento que é único, que é o arrependimento para a salvação dos nossos pecados, daqueles que creram em Cristo uma única vez, confiando no sacrifício total de Cristo. Mas nós falamos também de um arrependimento que é diário, que é constante em nossa vida. Tendo em vista os últimos acontecimentos, não que pensamos uma mensagem nessa manhã, porque temos acompanhado as mídias, as coisas, mas temos visto um homem de Deus, o servo Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, caindo em lágrimas, reconhecendo seu pecado, e um pastor voltando ao caminho do Senhor, arrependido em seu coração pelos seus pecados cometidos.
Isso é para nos ensinar que arrependimento é para todos. Não é para um e nem para outro. Não é para aquele que está começando a caminhada cristã, nem só para aquele que já está avançado na caminhada cristã. Arrependimento, vida de santidade, é para a vida toda. É para todos os dias da sua vida e da minha vida. Então nós veremos nessa manhã coisas que queremos identificar no texto que são impedimentos, ou vamos chamar de barreiras que nos atrapalham, que nos impedem de um verdadeiro arrependimento genuíno. E nessa manhã nós vamos ver, primeira barreira, a omissão do pecador. Segunda barreira, a justiça própria. Terceira barreira, nós vamos ver o desespero sem esperança. A quarta barreira, o erro da falsa segurança da eleição. Não que a eleição seja falsa em si, mas como nós compreendemos ela em nossos corações. E por fim, a barreira última, ouvir e não praticar. Eu quero te chamar então a atenção agora para o nosso texto, que está no livro de Ezequiel, para a primeira barreira, a omissão do pregador, o perigo do silêncio, de entregar a mensagem. Vai do versículo 1 até o 9. Acompanhe comigo. Essa palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Fale com seus compatriotas e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, ele vir a espada ou perceber a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este homem será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, e aqui é um sinal de alerta, um chofar sendo tocado, uma corneta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta, mas advertir o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e então ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Qual a ideia aqui, meus irmãos? Quando o perigo está iminente, nós estamos estudando uma sequência aqui, as nações estão sendo punidas, as nações estrangeiras estão sendo castigadas por Deus. E quando o perigo está iminente, uma atalaia é erguida pelo povo. Mas o que nós temos aqui no texto é Deus levantando o seu próprio sentinela, o seu próprio atalaia. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Em meio a um Deus que retira as fortalezas, isso parece contraditório, mas não é. Um Deus que age conforme ele deseja, e ele tira no momento, mas ele também fortalece. Inclusive o nome do profeta é chamado Deus fortalece. Este é o Filho do Homem, nas Escrituras Sagradas, sendo chamado e apresentado como a sentinela de Deus, do Deus vivo. Seu papel era vigiar e alertar o povo, estabelecendo então uma conexão íntima entre Deus, o profeta e o povo. Um relacionamento que eles pudessem estar cada vez mais próximo. O papel da sentinela aqui para nós é utilizado, então, e é visto nos versículos 2, 6 e 7. Atalaias tinham as responsabilidades maiores aqui e sérias demais, pois a sua vigilância deveria ser ativa. Ou seja, eles não poderiam piscar os olhos. Não é só um contemplar só de um povo, de uma nação. Mas não deveriam estar desatentos, pois isso causaria um descuidado para com o povo, com a sua vida e consequências gravíssimas diante desse descuido. Ezequiel, então, é chamado como um sentinela de Deus aqui para essa missão tão grande, como nós lemos, Filho do Homem. Eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os. Em outra tradução, na NTLH, vai dizer, você dará a eles os avisos que eu lhe der. Não o que você quer falar, mas o que eu vou dar a você. O profeta enxerga com os olhos de Deus, meus irmãos. É o profeta de Deus. Deus vê as nações e seus olhos passam e vigiam todas as nações, tanto os maus quanto os bons, e o profeta aqui deve ver como Deus vê, com os olhos de Deus, com a lente de Deus. E é isso que o profeta deve estar diante dele, com essa responsabilidade. Um atalaia aqui tem duas responsabilidades principais. A primeira, deve entregar fielmente a mensagem de Deus para que o perverso se desvie do seu caminho, dos seus maus caminhos, do perigo iminente que está diante dele. Advertir, a ideia de ser avisado, dar-se por avisado. Mas ainda a responsabilidade no atalaia é cumprir o seu dever de avisar ao povo
e que se alguém sofresse as consequências do juízo, Ezequiel estaria livre, porque ele de fato cumpriu com o propósito de Deus. Os versículos 3 a 9 que nós lemos, então, reforçam essa responsabilidade que já foi vista no capítulo 3. Nós temos um estudo aqui no 33 que responde ou afirma o capítulo 3, 18 e 24, e é o que nós vamos ver. Aquilo já foi apresentado, o ofício do profeta lá atrás. Então, diante dessa realidade, ele advertindo o povo sobre o castigo de Deus, mas se alguém morresse sem arrependimento, ele seria responsável por isso. O seu papel vai além de um simples vigiar, de um simples estar olhando, porque ele está diante de uma responsabilidade quanto ao juízo divino de Deus para o povo. E aí ele deve falar. Isso nos traz uma palavra aqui muito boa, porque ele está dando oportunidade ao povo deles se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e podendo Deus, vendo a situação da mudança nos seus corações legítimas, se arrepender e reconsiderar a sua punição. Por isso o texto diz, quando você vir, ou quando eu disser ao ímpio, e você não falar, é isso que está em jogo aqui para a responsabilidade do profeta. Não que pessoas não venham se arrepender, nós lemos aqui no texto, pessoas se arrependem sim e voltam atrás. Essa é uma passagem para nós que traz uma implicação profunda para a vida da igreja. Nosso papel nessa manhã, nosso papel durante toda a nossa vida, e não cabe aos pregadores dessa igreja, mas a todos nós, é de proclamar a mensagem de Deus. Não que desejamos falar, como Spurgeon certa vez avisou e disse, quando as promessas da misericórdia de Deus são oferecidas ao seu povo através da pregação da palavra por um ministro ordenado, é como se Cristo, o próprio Cristo em pessoa, estivesse falando através de suas ordenanças. É como se Cristo falasse através da sua própria vida, a mensagem dele, as ordenanças dele. Não uma parte dela, mas toda ela, todo o evangelho, todo o ensinamento de Deus para aquelas pessoas. Deus falou atrás por meio de muitos profetas, muitos homens aos antepassados, mas vai dizer Hebreus que agora ele fala por meio de Cristo. Deus falava através de homens santos, da sua parte, que eram movidos pelo Espírito Santo. Você também é falado, movido pelo Espírito Santo, da parte de Deus, como quem fala agora, sendo uma pessoa usada por Cristo. Um desafio a você nessa manhã, como igreja, fale com coragem, meu irmão e minha irmã. Fale dessa mensagem com coragem a outros que estão precisando ouvir dessa mensagem. Ah, mas é meu irmão. Ah, mas é meu tio. Ah, mas é meu patrão. Ah, mas se eu tocar aqui, eu vou perder essa amizade. Se eu tocar ali, eu vou perder esse emprego. Se eu tocar aqui, eu vou perder pessoas importantes na minha vida. E vai deixar que elas fiquem entregues à sua vida pecaminosa, sem arrependimento, sem uma restauração profunda das suas almas? Não. Fale com coragem. Paulo disse a Timóteo, pregue a palavra, quer tempo ou fora de tempo. Essa é a primeira barreira que nós encontramos. O perigo da omissão da palavra, ou o silêncio da mensagem. Avançando, nós vemos agora a segunda barreira, que é a justiça própria ou o auto-engano espiritual. Olhe para a sua Bíblia no versículo de número 12, rapidamente. Diz assim, por isso, filho do homem, diga a seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará, se ele se voltar para a desobediência. E a maldade do ímpio não o fará cair, se ele se desviar dela. E se pecar, o justo não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele confiando em sua justiça fizer o mal de suas ações justas, nada será lembrado. Ele morrerá por causa do mal que fez. Veja bem comigo, meus irmãos. Aqui é a justiça própria. É aquele auto-engano espiritual. O pecado de Israel está ligado com a sua responsabilidade moral, como nós vimos no capítulo 18. A alma que pecar, esta morrerá. Você é responsável pela sua alma. Você é responsável pela sua alma nesta manhã. Somos aqueles que vamos cuidar uns dos outros, mas individualmente cada um é responsável pela sua própria alma, e Deus tem nos alertado quanto a isso. O povo tinha uma visão distorcida da justiça divina. Eles acreditavam que alcançando méritos podiam encher um pote ao ponto de que eles poderiam fazer qualquer outra coisa ou tivessem um limite até mesmo para viver uma vida de pecado. Não é bem assim. Não é que acumulamos justiça própria, não é porque vimos aos cultos, não é porque participamos de todos os encontros que temos na igreja. Pronto, agora acumulei aqui bom saldo com o Senhor. E agora eu posso descer a ladeira abaixo. Ou posso descer um pouco, vou perder só algumas bolinhas, alguns pontos com o Senhor. Não funciona assim. Você é justo porque Deus te justificou. Mas não quer dizer por conta da sua própria justiça, não deva confiar nela.
que você está garantido, porque a alma que pecar, basta uma ação negativa. Sim, se você não se arrepender, você morrerá em seus pecados. Esse é um grande alerta para nós, não há uma justiça própria. Por isso o texto vai dizer, o justo não viverá por causa da sua justiça, ou ele não pode se sustentar diante de Deus com aquilo que ele tem em suas próprias mãos, as suas próprias obras. O texto diz, confiaram na sua justiça, ou confiando na sua espada, como vai dizer versos mais à frente. É por isso que o Senhor adverte o povo, o caminho de vocês não é justo. Eles dizem, nossa, o caminho do Senhor não é justo diante da situação que estamos passando. O Senhor não tem um padrão, não tem uma ética, porque olha as situações que estamos vivendo. Mais à frente ele vai dizer, olha para o versículo 17. Contudo, os seus compatriotas dizem, e é um ditado popular aqui, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. E aí o Senhor dá uma resposta ao povo, como se fosse, vocês estão achando que não é justo? Preste atenção nisso aqui. Se um justo se afastar de sua justiça e fizer o mal, morrerá. E se um ímpio se desviar de sua maldade, fizer o que é justo e certo, viverá por assim proceder. No entanto, ó nação de Israel, você diz, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. O Senhor está dando, tem oportunidade, tem vida para vocês. Se desviem desses maus caminhos, mas se você que é justo se desviar dos seus caminhos também, que garantia você quer? Só eu posso dar essa garantia. Paulo vai dizer, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos se desviaram. Não é a sua própria justiça, mas a justiça de Deus. A chamada para nós, uma implicação aqui, ainda nessa manhã, nesse ponto, é o seguinte. A chamada do Evangelho é simples. Ela te oferece vida. Ela te oferece vida para que você se volte dos seus pecados, submeta ao caminho divino da justiça, não ao seu caminho de justiça, mas ao caminho divino de justiça. Contudo, em vez de agirmos conforme as boas novas do Evangelho, em resposta ao Evangelho, reagindo a essa mensagem com alegria no nosso coração, questionamos muitas vezes, trazemos aqui tropeços por conta de um coração endurecido, questões profundas e teológicas, ao ponto de chegar diante de Deus e dizer, Deus é culpado. É isso que o povo está dizendo. Deus é culpado por conta dessa situação. Eles não reconhecem seus pecados, eles acham que Deus não se comunicou com eles com clareza. Como não? Deus não se comunica com você com clareza? Você tem certeza disso? O Espírito Santo não age em sua vida e não traz um constrangimento dos seus pecados, não faz você se voltar para Deus em choro, em pranto, rasgando o seu coração como nós cantamos. Será que o Espírito Santo não tem feito isso na sua vida? Eu olho para essa igreja nessa manhã e o que eu posso ver aqui, pessoas que se voltam para Deus todos os dias. Aqui encontramos então a segunda barreira espiritual, a justiça própria, o perigo do auto-engano de achar que podemos nos justificar diante de Deus sem um verdadeiro arrependimento. Terceira barreira, o desespero sem esperança. Olha comigo para o verso 10. Diz assim, Filho do homem, diga à nação de Israel, é isso que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós. E estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Eles suscitam um assunto muito importante aqui, a vida. Eles querem vida, mas não sabem como entrar. O povo se vê preso por seus próprios pecados, enganados por conta da sua vida desobediente, obstinada, de idolatria, o tempo todo. Deus já havia falado, já havia alertado o povo, é chegado ao ponto de acreditar que Deus se alegra com a sua própria dor, a sua desgraça. O seu desânimo aqui é declarado então para nós como algo que esmaga eles por conta desse peso, que é incapaz de mudar por conta própria. Eles não conseguem, de fato não conseguimos. No versículo 10 diz que eles estão desfalecendo. O verbo hebraico aqui traz a ideia de apodrecer, definhar. É como o salmista vai dizer que os seus pecados trouxeram a eles feridas, cheiros de feridas em seu corpo. É uma leitura de Levítico, onde o povo, por conta de quebrar a aliança, cai um julgamento sobre o povo, e 2 vezes é repetido em Levítico sobre feridas que se apodrecem na vida deles. Toda a esperança se fora. A fé foi esmagada. As trevas são opressoras. Mas é pela primeira vez que nós olhamos para o texto aqui e vemos eles admitindo a sua própria culpa como a causa do seu próprio sofrimento. Contudo, eu faço uma pergunta nessa manhã. Será que realmente isso foi uma confissão de arrependimento genuína? Será que isso foi apenas um apelo pelo alívio da pressão que está sobre eles? Os nossos pecados são um peso sobre nós. Por vezes somos assim. Quando diante do pecado, parece que o pecado realmente traz esse estrago em nossa vida, nós olhamos, poxa, eu estou perdendo tanta coisa. Nossa, tanta coisa está indo embora. E principalmente a nossa comunhão com Deus. O salmista vai dizer, alivia a minha tribulação. As dores
físicas, coisas assim, mas quando chega quanto ao perdão dos seus pecados, os seus pecados, ele diz só uma única coisa: perdoa todos os meus pecados. Para o pecado só há um tratamento, não é aliviar, é perdoar. Contudo, nós precisamos trazer aqui algumas reflexões e argumentos nessa manhã ainda sobre o senso do pecado em nossas vidas, ou como você tem lidado com isso, e sobre a urgência da mensagem do arrependimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós focamos apenas nos nossos pecados, nas consequências que ele tem para nós, e realmente tem consequência para nós e tem para o povo. Esquecemos de olhar que, antes de tudo, sobretudo, o pecado ofende a Deus em primeira instância. O salmista, lembra? Pequei contra ti, somente contra ti pequei. Outra questão do senso do pecado é achar que não devemos nos arrepender. Não, quem deve se arrepender é aquele meu irmão, minha irmã, que está em pecado sexuais. Só aquele outro irmão. Nunca o nosso pecado, mas sempre é o pecado dos outros. João, o apóstolo, vai dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, porque a verdade não está em nós, e a verdade não está em nós. O salmista, meu irmão, no Salmo 19, ele vai orar até pelos erros que ele desconhece. Absolve-me pelos erros que eu desconheço. Há pecados intencionais na nossa vida, certo? Há pecados que nós desconhecemos e precisamos também pedir a Deus todos os dias arrependimento em nossas vidas. Acordar pela manhã e: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, até dos que eu desconheço, até daqueles que eu nem vi, mas eu sei que aconteceu. Terceiro senso do pecado aqui, tão difícil para nós, é olhar para a tristeza, e o processo do arrependimento em nossas vidas é um processo muitas vezes doloroso. Em primeiro momento, ele é um momento doloroso. O apóstolo Paulo vai dizer: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. Mas a tristeza segundo o mundo traz o quê? Morte. A tristeza segundo Deus não traz um pesar, e o povo está sentindo um pesar aqui. Você já se sentiu entristecido pelos seus pecados? É um processo. Deus está te levando a um arrependimento verdadeiro, genuíno, para a salvação. Porque a tristeza do mundo, e essa tristeza do mundo é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. A tristeza segundo o arrependimento, que vem de Deus, ela traz vida. Vida que restaura. Vida abundante. Vida eterna. Vida transformada. Por fim, lembrar que o pecado não te define mais, nem te escraviza, porque a sua identidade agora está em Cristo. Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Me recorda, ano passado, um acampamento do Palavra da Vida, que eu passei um mês ali, sentado, todos os dias, ouvindo mais de 30 jovens e adolescentes, cada um deles vindo confessar seus pecados, chorando. Jovens de 16, 14, 12, 18 anos, todos lutando em seu coração. Uns falando da briga com seus pais, outros falando de briga contra a pornografia, outros falando de pecados absurdos. Eu parava, ouvia eles chorando, dizia: Senhor, me dê palavras para abençoar essa vida. Restaura o coração desse garoto. Antes mesmo de eu começar a falar, eu pedi a Deus: me dê palavras, Senhor. Tão difícil. A vontade que dava era de agarrar aqueles garotos e tirar eles daquele caminho com a minha própria força. Mas eu não podia. Eu era só um colaborador naquele momento, de apontar para Cristo e dizer: a sua vida agora está em Cristo. A sua identidade está nele. Então, um senso de urgência no pecado é lembrar que o pecado não mais define a nossa vida, não é a nossa identidade. Desta forma, temos a terceira barreira revelada aqui, a cegueira espiritual, a incapacidade de reconhecer o pecado e de enxergar a graça transformadora de Deus. A quarta e penúltima barreira para nós nessa manhã, o erro da falsa segurança da eleição. Olhe comigo no versículo de número 23. Diz assim: então me veio esta palavra do Senhor: filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e contudo possui a terra, mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Verso 24. Verso 25, então diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor, uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo, deveriam possuir a terra? Eles olham a referência de Abraão. Abraão foi um e recebeu toda a terra como descendência ali. Nós somos muitos. Haviam dois grupos aqui. Havia o grupo dos exilados que estão dentro da Babilônia, que estão sendo advertidos também pelo profeta com as últimas mensagens,
com os últimos pronunciamentos. Por isso, quando viram a espada chegar, olha, eles gostavam de ouvir. Aqueles que estão do lado de fora, em Judá, com a terra totalmente destruída, estão também sendo advertidos ali. Com isso, diante dessa realidade toda, eles estão dizendo, nós ainda somos muitos, merecemos, podemos. E esse é o grande problema aqui, o erro da falsa segurança da eleição em seus corações. O castigo de Israel por sua presunção quer dizer que a cidade havia caído, estava totalmente destruída. Jerusalém caiu em 587 a.C., Ezequiel vai recuperar a sua fala. Lembra que o Senhor, lá no início, no seu ofício ministerial, profético, no capítulo 3, vai dizer que haveria de acontecer algumas coisas, inclusive no final do capítulo vai dizer que Deus calaria a sua boca, um profeta mudo, mas que depois voltaria a falar novamente. Esse é o momento se cumprindo agora em seu ministério. A data aqui que nós temos desse momento da queda de Jerusalém acontece 5 meses depois da sua própria queda. A chegada de um sobrevivente, vindo da Babilônia. Olhe comigo no versículo 22. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Há um sobrevivente dentro da Babilônia que volta, depois de 10 anos. E antes mesmo dele chegar até o profeta, a casa do profeta, Deus já havia aberto a boca do profeta para que ele pudesse retomar a sua palavra e afirmar o seu ofício. Lembra no capítulo 24, como eu disse, quando o Senhor disse, no dia em que eu lhes retirar a fortaleza, a alegria dos ornamentos, a sua força, a alegria dos seus olhos, vai dizer que neste dia um fugitivo virá trazer notícias. É esse fugitivo aqui agora, trazendo notícia ao profeta sobre essa situação do povo. Não tem mais segurança em nada. Não tem mais segurança no templo. Não tem mais segurança na terra. Não tem mais segurança nas outras nações. Não tem mais segurança no Egito. Não tem mais segurança em ninguém, senão no próprio Deus. E nem na sua imaginação daquilo que eles tinham da eleição para eles, como eles achavam. O cerco a Jerusalém acabou. A cidade e a terra está em ruínas. Guarde essa palavra. Foi golpeada. A cidade foi golpeada. Muitos morreram, outros foram levados como prisioneiros, outros estão forçados a fugir, mas alguns ainda sobreviveram. Mas ainda, em vez de toda a situação acontecendo, em vez de se voltarem para o Senhor, em poucos aqui que ficaram, eles continuaram nas suas práticas idólatras. Essa é a quarta barreira. O erro da falsa segurança da eleição. E a última barreira para nós nessa manhã é ouvir e não praticar. Essa talvez seja mais dura para nós. Mas vamos avançar. Quero que você olhe para a sua Bíblia a partir do verso 30, que diz assim: Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros, venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas com o coração deles está ávido de ganhos injustos ou pessoais. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor, que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Último verso, quando tudo isso acontecer, e aí há uma expressão aqui, enfática, certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. O que é que nós temos aqui nessa última barreira, quanto a ouvir e não praticar? Primeiro nós vimos aqui da parte daquele quem fala, no início, lembra? Do profeta tendo que falar, se você não falar, e a nossa responsabilidade. E agora nós temos, por fim, daquele que ouve. Aqui agora é uma exortação aos remanescentes que estão na Judá, na terra de Judá. São a eles. Eles são bons de ouvir sermões. Eles gostam de ouvir sermões. Isso é muito bom. Eles são aqueles que ouvem as advertências o tempo todo, mas isso não é suficiente. Eles querem ouvir as últimas coisas, o que está acontecendo. O povo até gosta de escutar o profeta, mas eles não colocavam em prática aquilo que eles ouviam. E 2 vezes é dito, no 31 e no 32. Eles se assentam para ouvir, mas não põem em prática, pois eles ouvem as suas palavras, mas não a põem em prática. Sejamos sinceros com nós mesmos nessa manhã. Quem aqui nessa manhã é 100% combinando a sua teologia com a sua vida prática? Ninguém. É só olhar para a nossa vida de oração, por exemplo. Quanto nós temos dificuldade.
Não estou dizendo com isso que a nossa teologia da oração, o ensino sobre a oração, aquilo que fazemos, esteja errada, equivocada. Mas quantos de nós, junto com a prática, conseguimos equiparar 100%? Talvez você já se utilizou de frases do seguinte: não vou para aquela igreja, pastor, não vou ficar na sua igreja, ou não vou para aquela outra igreja, porque ali só tem gente que não vive o que prega. Quem é que 100% vive o que prega, Felipe? Quem consegue chegar ao máximo da sua vida prática, nesta vida que temos ainda? Mas também não é um álibi para a gente viver de qualquer maneira. Isso sim é um encorajamento para nos lembrar que nós somos uma obra em andamento do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir com a vida de Cristo. Isso é um encorajamento para nós nessa manhã, que devemos crescer na junção da teologia e da prática, dependendo do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Isso nos encoraja a cada dia viver mais e de forma a agradar o Senhor com aquilo que recebemos, com aquilo que conhecemos, com aquilo que temos aprendido todos os dias por meio da pregação do Evangelho a nós, daquilo que temos estudado. Isso é um grande chamado para nós. Mas ainda assim, nosso potencial é para não atendermos uma prática coerente com aquilo que nós temos aprendido. Mas o Senhor nos chama para aprendermos e vivermos junto. João vai dizer isso, não só de palavras, mas também de boas ações. Eu quero concluir nessa manhã, na mensagem, e eu quero que você volte ao versículo de número 11. Eu não disse no início, mas aqui esse versículo é o coração do texto para nós. Aqui o versículo 11 diz para nós, ou pontua para todas as coisas que nós vimos aqui. O versículo 11 diz o seguinte: diga-lhe, juro pela minha vida, palavra do Senhor, do soberano, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Voltar aqui também pode ser, e deve estar na sua Bíblia, na sua tradução, como convertam-se dos seus maus caminhos. Como podemos voltar dos nossos caminhos, meus irmãos, nessa manhã? Dos caminhos maus? Como podemos voltar? Como eu disse, eu olho nessa manhã em quantos irmãos aqui voltaram dos seus maus caminhos, e você sabe do que eu estou falando. Eu sou um testemunho disso, de voltar dos meus maus caminhos ao Senhor. Quantos irmãos aqui? Quantos irmãos não se afastaram, mas ainda assim precisam todos os dias reconhecer o pecado na sua vida, se arrepender e voltar também dos seus maus caminhos? Não é só para aquele que foi longe. Tanto os que estão dentro do exílio babilônico, quanto aqueles que estão em Judá, precisam voltar dos seus maus caminhos. E caminhos aqui não tem a ver só com uma estrada a perseguir, mas sim com o nosso coração, com a conduta. Caminho aqui, na tradução do hebraico, quer dizer também conduta, o nosso estilo de vida. E aí não é só um caminhar da casa para a igreja e achar que estamos voltando aos nossos caminhos, mas é voltar dos nossos caminhos maus, do nosso coração. E você sabe o que precisa ser feito. Deus, com seu fervoroso apelo duplo, que enfatiza então o que eles precisam fazer é voltar, se arrepender da sua má conduta, do seu curso de vida. Me permita nessa manhã, para a gente caminhar com a nossa conclusão, trazer uma história muito conhecida na Bíblia, no Evangelho. Havia um rapaz, um jovem moço, muito feliz em sua casa com seu pai, alegre com tudo que desfrutava junto daqueles que ali estavam. Esse jovem pega a sua herança, que é repartida ali, e fica feliz. Mas o que ele faz? Mete o pé em retirada para bem longe. Vai para uma outra cidade, achando que venceria, que viveria a vida feliz, dá curso à inclinação do seu coração, segue o seu próprio caminho. Quando chega naquela cidade, aquela cidade entra num estado de fome total. Aquele jovem se pega em apuros, com fome, desesperado, e ele procura ajuda e trabalha para um cidadão daquela cidade. Ele começa a ser guardador de porcos. E ali ele pega coisas que estão sendo dadas aos porcos para comer e se alimentar. Daqui a pouco ele cai em si, desesperado. Ei, o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai havia fartura, havia pão, havia tantas coisas boas. Os empregados estão comendo do melhor e eu estou aqui comendo comida de porcos. Ei, quando eu voltar eu vou dizer ao meu pai: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E aí ele se levanta e volta ao caminho. Não só pensar é suficiente, mas já é um bom caminho. Mas decidir voltar. É isso que ele faz. E ele volta, seu pai vendo de longe. Aquele jovem, aquele moço, se alegra, seu coração tem compaixão, e ele agarra aquele jovem, abraça, dá um beijo nele, porque aquele homem estava morto. E agora reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Bem, meus irmãos, esse é o movimento que nós temos, de se voltar não só fisicamente, mas também um voltar para Deus,
do nosso coração tinha se voltado as costas para Deus, agora voltar para Deus. Esse jovem tomou a atitude que era para ser tomada. E a alegria naquela casa, a celebração, a festa, porque agora a vida. Deus é um Deus de novos recomeços. Deus é um Deus de novos começos para a sua vida. Eu não sei como está você nessa manhã, com o coração despedaçado pelas suas lutas. Como aquele homem, pastor Paulo Júnior, como tantos outros. Mas se assim está, eu quero te dar garantias pela palavra de Deus que Ele é um Deus de novos começos. O prazer de Deus está na vida e não na morte. O texto diz que Ele dá garantias de vida. Ele não sente, e sente de fato aqui o pesar pela punição do pecado em seus filhos. Mas ainda, Ele tem isso por conta de ver suas criaturas em meio a esse caminho tão distante. O apelo do Senhor nessa manhã para nós é por arrependimento e um chamado para a vida. E não a morte. A morte não é inevitável. Somente Cristo, e guarde essa mensagem agora para você, é aquele que você deve confiar, da verdade para a qual você parte para todas as outras práticas da sua vida. Lembra que eu disse que não somos 100% com a nossa prática, mas Cristo é a verdade para a qual você parte para todas as outras práticas, e com isso somente Ele pode nos levar à vida outra vez. A cidade caiu. Lembra que eu disse? A cidade caiu, ela foi golpeada. Quando eu faço um paralelo com a vida de Cristo, eu lembro de Isaías 53:5, que Ele foi esmagado, foi traspassado. E tudo que Ele viu, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados, sarados. Você olha para o Getsêmani, você vê um Cristo sangrando, doído em seu corpo, em sua alma, por conta de todos os nossos pecados. A ira santa de Deus cai sobre Ele. E Ele está ali, doendo em sua alma, em seu corpo, fazendo esse caminho. Você olha para a cruz, você vê Ele sendo zombado, castigado ali naquele momento. Os homens que estavam ali, você vê que Ele não desce. Se mantém firme em obediência até a morte, morte de cruz. Nós temos Cristo avançando. A diferença da cidade que foi golpeada e caiu é olharmos para um Cristo que também foi golpeado, mas não caiu e ficou caído. Ele, o quê? Ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, aquele que crê em mim, ele viverá. Cristo é vida. Vida para você. Em meio à sua luta contra os pecados, em meio aos caminhos que você não consegue voltar, você não tem potencial para voltar, você tem um potencial para ir longe. Mas Cristo tem um potencial para fazer essa ponte de volta até o Pai e te levar a Ele novamente. Cristo é aquele que fez o caminho. Nesta manhã, que o seu coração seja restaurado, que haja uma restauração, porque restauração é melhor que a queda. Que o seu coração nessa manhã veja e experimente um arrependimento genuíno ao reagir à mensagem de Deus, à mensagem do Evangelho de Cristo com alegria. Lembre-se das palavras de Cristo, meus irmãos, quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer voltar aos caminhos do Senhor? Lembre do verdadeiro caminho, e Cristo se apresenta a você nesta manhã dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta ao Pai, ou vai ao Pai, se não for por mim. Louvado seja Deus nessa manhã, porque nossos irmãos que voltaram dos seus maus caminhos estão aqui, louvando e cultuando a Deus. Louvado seja o Senhor nessa manhã, porque a gente ainda ora por aqueles que estão distantes do caminho do Senhor e que nós desejamos que eles voltem dos seus maus caminhos para estar diante do Senhor como a sua igreja está presente nessa manhã. Louvado seja o Senhor nesta manhã, porque ainda que você não tenha se desviado durante esses dias, durante esses tempos, Ele tem te sustentado. É Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que essa palavra possa te trazer ao verdadeiro arrependimento do seu coração e te traga um constrangimento profundo ao ponto de você falar: não há vida fora de Cristo. Ele é minha vida. A gente pode cantar uma última canção? Eu deixo a cargo do momento de louvor. Escolha.